E se Jesus nunca tivesse sido um homem histórico, mas um estado eterno dentro de você? E se Abraão, Moisés, Isaque e Cristo fossem símbolos da jornada da consciência humana? Nesta palestra profunda e revolucionária de Neville Goddard, você descobrirá que a Bíblia não conta a história de pessoas, mas a história da expansão de Deus dentro do homem. O sentido supremo revela quem realmente é Jesus Cristo. O significado oculto dos nomes bíblicos. Como Deus sonha através de você. O segredo da imaginação criadora. E por que sua realidade é apenas uma projeção da consciência. Prepare-se para enxergar as Escrituras como nunca antes. Depois deste vídeo, sua visão sobre Deus, Cristo e você mesmo pode mudar para sempre. No livro de Neemias, lemos que eles leram o livro, a lei de Deus, com interpretação, e deram o sentido para que o povo entendesse a leitura. Gostaria que isso fosse verdade para os pregadores de hoje, mas infelizmente eles confundiram personificações com pessoas e o sentido literal e grosseiro com o sentido final pretendido. No jornal de hoje, li que 325 estudantes de pós-graduação de 15 faculdades católicas foram convidados a nomear seus 10 heróis, em ordem, sem limite de tempo. O falecido presidente Kennedy ficou em primeiro lugar, seu irmão Robert em segundo, Martin Luther King em terceiro e Jesus em quinto. Eis aqui estudantes de 15 faculdades católicas que, considerando a Bíblia como história secular, colocam seu personagem principal em quinto lugar em sua ordem de heróis, quando, se a lessem como literatura, como muitos estudantes universitários fazem, descobririam que não se trata de história secular. Na perspectiva bíblica, um nome não é um mero rótulo de identificação, mas uma expressão da natureza essencial de quem o carrega. Conhecer o nome de Deus é conhecer a Deus conforme ele se revela ao indivíduo. Como disse o salmista: os que conhecem o nome confiam em ti. Seu nome é revelado em uma progressão de revelações. Primeiramente, é revelado como Deus Todo-Poderoso, no nome El Shaddai. Esse nome é personificado em Abraão, Isaque e Jacó. No estado de Moisés, a segunda revelação vem como Eu Sou. Então, no terceiro e último estado de Jesus Cristo, a plena revelação de seu nome se dá como Pai, em uma relação pai e filho. Portando o nome de Jesus, você dirá com Paulo: eu revelei o nome aos homens que me deste do mundo. Eles eram teus, e tu os deste a mim. Eu lhes revelei o teu nome e continuarei a revelá-lo, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles. Mas agora, quando você ler as Escrituras, lembre-se sempre de que os nomes Abraão, Isaque, Jacó, Moisés e Jesus são personificações de partes eternas da peça de Deus. Tendo fé em si mesmo e na peça que você criou, você entrou no papel chamado Abraão, momento em que lhe foi mostrada toda a peça em detalhes. E quando a peça termina, você passa para o papel chamado Jesus Cristo para descobrir que você é o seu autor. Dizer que Jesus é o seu herói e vê-lo como uma pessoa é compreender completamente mal a história das Escrituras. Como disse Blake, deve-se sempre entender que as pessoas, Moisés e Abraão, não são o que se quer dizer aqui, mas os estados significados por esses nomes, sendo os indivíduos representantes de visões desses estados eternos, conforme foram revelados ao homem mortal em uma série de revelações divinas, como estão escritas na Bíblia. Eu vi esses estados em minha imaginação. Quando vistos à distância, eles aparecem como um só homem. À medida que você se aproxima, eles aparecem como multidões de nações. Sei da veracidade dessa afirmação, pois, embora Blake tenha nascido em 1757 e falecido em 1827, estamos intimamente entrelaçados na tapeçaria do pensamento. Em uma noite em particular, nos encontramos, após discutirmos o mistério de Deus, Blake me disse: caia para trás com total abandono de si mesmo. Não se contenha, apenas relaxe e caia. Seguindo suas instruções, senti como se estivesse caindo da terra, sendo arremessado pelo espaço como um corpo interestelar. E quando o movimento cessou, olhei para cima e vi um único homem brilhando à distância. Seu coração era como um rubi flamejante, mas quando me aproximei, percebi que todas as pessoas da eternidade estavam naquele único corpo.
Vi o corpo para o qual todos seremos reunidos quando a obra de Deus terminar. A peça começa quando as Escrituras, prevendo que Deus salvaria e justificaria os gentios, anunciaram o Evangelho antecipadamente a Abraão. Ora, se considerarmos a história de Abraão como história secular, perceberemos que o plano de salvação de Deus lhe foi revelado 2000 anos antes de acontecer. Mas, ao aceitar representar o papel de Abraão, você entrou no limiar da morte, o crânio humano. É lá que você dorme em visões da eternidade como a semente de Cristo, sendo um com o seu Pai. A palavra traduzida como semente em Gálatas é esperma, que significa o esperma do homem e identifica o homem com Deus. Não se trata do esperma físico, pois este é apenas uma sombra que produz corpos mortos. Estou falando do esperma espiritual chamado Cristo, cuja semente é capaz de se expandir. Ao sonhar com a sua vida, você aparenta ser dois, mas não é. Um dia essa barreira será removida e você, individualizado, emergirá como o Senhor Jesus Cristo, o que, assim como Abraão, Isaque e Jacó, é um sinal, testemunhado por Deus. Ao ler as Escrituras, tente lembrar que essas características são apenas personificações e procure descobrir o que elas representam. Até que você entenda o significado do nome, perderá a mensagem. Muitas vezes, você encontrará um clássico que conta uma história muito mais grandiosa do que qualquer uma que você ouvirá do púlpito em um domingo de manhã. Uma das minhas favoritas foi escrita por um matemático. Você conhece a história dele como Alice através do espelho. Venham ver! Gritou o irmão, e cada um pegou uma das mãos de Alice e a conduziram até onde o rei estava dormindo. Ele está sonhando agora, disse Tweedledee. E com o que você acha que ele está sonhando? Alice respondeu. Ninguém consegue adivinhar. Ora, com você! Exclamou Tweedledee, batendo palmas triunfantemente. E se ele parasse de sonhar com você, onde você acha que estaria? O sonhador em você é Deus, que deve sonhar na sequência que estabeleceu no princípio. Nenhuma parte pode ser omitida. Assim como nossos antepassados a representaram, nós também a representaremos, pois há apenas um ator neste drama chamado vida, e esse ator é Deus. Em você, Deus está sonhando as várias partes que ele escreveu no princípio e que você viu enquanto estava no estado de Abraão. Você é o Filho de Deus agora, um eu que ele está expandindo. Todos nós somos o eu, só que agora somos ampliados em virtude do sonho predeterminado. Charles Dodson, que conhecemos como Lewis Carroll, escreveu o clássico infantil Alice através do espelho, que nos ensina que tudo era possível através do espelho. Isso é verdade, pois para Deus tudo é possível. As coisas são o que Deus pensa que são. Ele pensa que ele é você e continuará pensando que ele é você até que o leve à consciência de ser o Senhor Jesus Cristo. É triste ler que aqueles que se formaram em faculdades católicas acreditam que essa personificação seja um personagem histórico, e é inacreditável pensar que o colocaram em quinto lugar. Não estou dizendo que isso não possa acontecer em uma faculdade protestante, pois poderia acontecer lá também. Quem sabe, talvez o coloquem em 10º lugar em vez de quinto. Sem qualquer sentimento em relação à história, é difícil acreditar, mas o sonhador dentro de você está interpretando cada personagem da peça enquanto você projeta sua sombra neste mundo. Ouvi isso tão claramente uma noite, quando ele me disse: Eu me deitei dentro de você para dormir, e enquanto dormia, tive um sonho. E eu soube que ele estava sonhando que ele é eu, e quando ele acorda, eu sou ele. Agora, neste mundo das sombras, você deve aprender a imitá-lo. Se ele o sonhou e o trouxe à existência, e continua a sonhá-lo através de todas as suas experiências terrenas, você pode começar a modificar algumas delas imitando-o e sonhando o seu próprio sonho particular. Como seria a sensação se o seu desejo se tornasse realidade? Sei por experiência própria que isso acontecerá, e quero encorajar todos a tentarem. Comece esta noite. Sinta-se no estado de consciência desejado. O que você sentiria conscientemente se o mundo refletisse seu desejo agora? Encorajo você a usar o sentimento, assim como Isaque fez em sua história. Como Isaque, você não pode ver seu desejo como algo objetivo para si mesmo. Ele é Jacó,
de pele lisa e sem realidade externa, enquanto este mundo objetivo é Esaú. Você deve revestir Jacó com qualidades externas que o façam parecer objetivamente real para você. O tato tem um fantástico senso de realidade, então, através do tato e do olfato, Isaac deu a Jacó o direito de nascer. Sei que quando estou fora deste corpo estou acordado, e quando toco em alguém lá, essa pessoa é solidamente real, posso ouvir suas vozes e ver seus rostos, e quando a toco, minha mão não atravessa seus corpos, pois o mundo, naquele momento, é tão real quanto este. Aprenda a se libertar daquilo que o mundo acredita ser a única realidade. Sinta-se tocando um amigo ou parente que você conhece bem e ama, e você também saberá, por experiência própria, que ninguém morre para deixar de existir. Por mais sábios que sejam o padre e o rabino, eles não estiveram onde você esteve e, portanto, não podem saber o que você sabe. Eles estão teorizando, enquanto você falará com base na experiência. Já entrei em outros mundos, e eles são tão reais para mim quanto esta sala agora, e as pessoas lá são tão palpáveis ao meu toque quanto este púlpito agora. Neste momento, esta sala é real para mim porque estou nela. Mas quando estou nesses outros mundos, eles são mais reais do que esta sala ou minha casa em Beverly Hills, onde passo a maior parte do meu tempo acordado. Voltemos agora ao sentido do tato. Pense em algo que você tocaria se o seu desejo fosse objetivamente real. Dinheiro, por exemplo, pode ser tocado e até tem cheiro. Esses são os sentidos que Isaac usou. Quando Jacó se aproximou, Isaac o tocou e disse: Você é como meu filho Esaú e tem o cheiro dele. Então, ele abençoou Jacó e, por mais estranho que pareça, quando Isaac descobriu que estava se enganando, não conseguiu revogar a bênção. Como Isaac, através da sensação de sentir, você põe em movimento aquilo que o sentimento implica, e no tempo certo isso confrontará. Você pode não reconhecer sua própria colheita e se perguntar quando teria plantado tal semente, mas você precisava tê-la feito, ou ela não poderia ter acontecido, pois Deus é a sua consciência, sonhando tudo em seu mundo. Ele é a realidade por trás da aparência das coisas. Portanto, quando você abrir a Bíblia no futuro e se deparar com o glorioso nome de Jesus, pare de pensar em um indivíduo que nasceu de alguma forma estranha há 2000 anos, e pense nele como o representante de todos os que alcançaram o clímax da jornada, pois todos os que atingiram o fim estão reunidos naquele único corpo que é personificado como o Senhor Jesus Cristo. Agora, é a semente de Cristo, o Filho de Deus, que ressuscita. Ouçam as palavras no capítulo 3 de Gálatas. A promessa foi feita a Abraão e à sua descendência, que é Cristo. Notem que a palavra descendência está no singular, não no plural. Aqui, descobrimos que a descendência é uma só com aquele que fez a promessa. Ao entrar na parte chamada Moisés, você foi informado de que iria para uma terra estrangeira onde seria escravizado e sofreria por 400 anos. Então, você sairia 100 vezes maior do que era antes do início da peça. Esse é o propósito da peça. Entramos no portal da morte com a semente de Cristo, para repousar em nosso túmulo e ter visões da eternidade. É isso que estamos fazendo. Essas visões eternas, estados eternos, são partes da peça. Se você sair de uma parte, outra pessoa poderá entrar ou você poderá retornar para representá-la novamente, pois você viaja pelos estados como um viajante no tempo e se move de um estado para outro até alcançar o estado final chamado Jesus Cristo. Quando você entra nesse estado, você desperta em seu túmulo e sai pelo portão de seu Pai. Olhando para trás, você vê seu corpo, que são as vestes de linho que sua mãe terrena teceu para você. Tudo o que foi registrado sobre Jesus é um sinal. Quando você experimentar esses sinais, eles não serão ilusórios, mas uma realidade sólida. A Bíblia é uma alegoria cujos personagens fictícios têm significado, mas o homem, infelizmente, confundiu as personificações com pessoas e o instrumento que transmitiu a instrução com a própria instrução. Acredite em mim, pois o que estou lhe dizendo é verdade. Eu também pensava que esses eram personagens históricos que viveram há milhares de anos, mas não viveram. São personagens de uma peça concebida pela mente divina e não são de autoria humana. A peça tem origem divina e, ao vivenciá-la, você testemunhará sua divindade.
De tempos em tempos, indivíduos são chamados e enviados para serem testemunhas. Eles são conhecidos como apóstolos. Um apóstolo é primeiramente chamado para fora deste mundo para entrar no mundo celestial, onde é comissionado e enviado. Ao retornar para a mesma vestimenta que deixou na cama ou cadeira, ele fica profundamente maravilhado com o que vivenciou. A partir desse momento, ele não só pode pregar a verdade do Evangelho, mas também é uma testemunha dele, pois conhece a diferença entre o significado e o sinal. Isaías nos diz: O próprio Senhor vos dará um sinal. Uma jovem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Isso é verdade, pois Deus está com cada criança nascida de uma concepção natural de mulher. Ele é o seu sopro, a sua consciência. A semente de Cristo também está lá, aguardando a fertilização em um determinado momento. E quando chegar a hora, o próprio indivíduo emerge de si mesmo para encontrar sinais que testemunham a expansão de Deus. Seu nascimento do alto é uma experiência espiritual, assim como seu filho Davi, sua ascensão e o próprio Espírito descendo sobre você para envolvê-lo em amor, pois Deus é Espírito. Quando Deus nasce, você nasce como Deus, embora deva permanecer em seu estado limitado até que se despoje pela última vez de sua veste de carne e sangue. Espero sinceramente que você esteja lendo a Bíblia diariamente. Não encontro nenhum livro comparável a ela. Mas você não aproveitará a leitura a menos que a leia com os olhos de um místico. Leve em consideração minhas experiências enquanto lê, e então você saberá quem são Jesus, Abraão e Isaque. O nome Isaque significa ele ri. Isaque era o filho prometido a Abraão. Ele é o sinal que os pastores foram instruídos a encontrar. Uma criança envolta em panos. Você verá esse sinal e, ao tomar essa criança nos braços, ela rirá. A palavra Moisés significa nascer. Moisés não pôde entrar na terra prometida porque ainda não havia nascido. É Moisés quem te conduz até o único ser que é você mesmo. Eu vi esse único ser e sei que ele contém todo o universo. De longe, ele parecia um só homem, mas à medida que me aproximava, vi que ele continha uma multidão de nações, raças e povos. Agora sei que tudo o que contemplo, embora pareça externo, está dentro da minha imaginação, da qual este mundo mortal é apenas uma sombra. Verdadeiramente, o mundo nada mais é do que você projetado para fora. E no fim, você descobre que é aquele homem que contém a eternidade, o único ser chamado de Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de poder convencer a todos de que existe apenas um verdadeiro Evangelho de Cristo. A humanidade já foi redimida, não será. Já está consumado. Se você ainda não chegou lá, não significa que não chegará. Nada pode impedi-lo de alcançar seu destino e ter a experiência, porque o drama acabou. Já foi realizado. Cristo ressuscitou, portanto a humanidade já foi redimida e ninguém pode se perder. É-nos dito que o Senhor endureceu o coração de Faraó. Se o Senhor fez isso, Faraó teve que fazer o que fez, pois faz parte da peça. Em certo nível, você não consegue entender e, como Jó, você vai querer amaldiçoar a Deus e morrer, mas Jó é a sua história. Como um ser inocente, você é submetido ao inferno pela vontade de Deus, como lhe é dito no capítulo 42 de Jó. Seus amigos vieram e o consolaram por todo o mal que o Senhor Deus lhe havia feito. Ninguém mais causou sua tristeza. O sonhador se submete ao inferno por seus sonhos ignóbeis, e esse sonhador é Deus. Agora que você está chegando ao fim, por assim dizer, aprenda a alterar a peça. Faça com que seu mundo se conforme aos seus belos conceitos, da mesma forma que o Pai sonha a sua vida para a existência. Embora pareçam ser dois, quando ele os levar ao clímax, vocês serão um só. Deus é o seu esposo, o seu Criador que se une a você, sua emanação, sua esposa, até que vocês se tornem um só ser, um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos, pois no reino dos céus não há lugar para dois, apenas para um. Agora, enquanto você ainda está aqui, você tem necessidades que devem ser atendidas e talvez desejos ainda a serem realizados, então eu encorajo a usar a lei, assumindo que os possui, pois sua suposição é o início do seu sonho.
Embora sua mente racional e seus sentidos externos neguem, sua persistência transformará sua suposição em realidade. Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. Seus nobres sonhos não interferirão no sonho fundamental que está acontecendo dentro de você, então abrace seus sonhos maravilhosos e persista neles. Caminhe como se fossem reais. Tente tocá-los e dar-lhes realidade. Se você puder usar o olfato, tente detectá-lo. Certa noite, uma senhora decidiu me testar abraçando um enorme buquê de rosas. Ela sentiu o aroma da rosa e se impregnou completamente com ele, depois desistiu da ideia. Essa senhora morava no Waldorf Towers, e quando voltou ao seu quarto na noite seguinte, descobriu que 3 dúzias de rosas haviam sido colocadas lá. Aparentemente, a rainha-mãe estava em Nova York e havia participado de um banquete em sua homenagem. Rosas especiais foram cultivadas e levadas para lá para seu deleite. No dia seguinte, o maitre enviou 3 dúzias de rosas para o quarto dessa senhora. Ela pôs seu olfato à prova e, em 24 horas, seu quarto estava repleto de rosas. Não importa quem você seja, convido você a aceitar o desafio. No capítulo 13 de 2 Coríntios, você encontra esta pergunta. Examinem-se e vejam. Vocês não percebem que Jesus Cristo está em vocês? A menos, é claro, que vocês não passem na prova. Provem o poder e a sabedoria de Deus, pois, envoltos em amor, vocês estão testando a semente de Cristo dentro de si. Vocês podem pegar qualquer coisa e testar esse poder. Façam isso apenas pela diversão. Segurem uma rosa de caule longo em suas mãos. Toquem suas pétalas aveludadas e sintam seu aroma celestial. Façam um compromisso consigo mesmos de viver de acordo com a sua imaginação, pois Deus prometeu que vocês podem assumir um estado e ele se tornará realidade, em suas palavras. Tudo o que desejarem, creiam que já o receberam, e assim será. Não poderia ser dito de forma mais clara. Estas são as palavras de um homem desperto que é Deus, pois todo homem que desperta em Jesus Cristo é Deus, aquele que se estende eternamente. Então, quando souber o que deseja, construa uma cena que implique que você o possui. Entre na cena tocando os objetos ali presentes, ouvindo os sons que possam ser ouvidos, vendo com seu olho espiritual e sentindo o aroma com seu nariz espiritual. Utilize todos os seus sentidos na cena que simboliza a realização do seu sonho. Depois de fazer isso, persista na consciência de que seu desejo já é uma realidade, pois o momento presente não recua para o passado, mas avança para o futuro para confrontá-lo. Você caminhará em direção ao seu futuro e se deparará com a realização do seu desejo, que começou como um sonho. Ninguém mais causou sua tristeza. O sonhador se submete ao inferno por seus sonhos ignóbeis, e esse sonhador é Deus. Agora que você está chegando ao fim, por assim dizer, aprenda a alterar a peça. Faça com que seu mundo se conforme aos seus belos conceitos, da mesma forma que o Pai sonha a sua vida para a existência. Embora pareçam ser 2, quando ele os levar ao clímax, vocês serão um só. Deus é o seu esposo, o seu Criador que se une a você, sua emanação, sua esposa, até que vocês se tornem um só ser, um só corpo, um só espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos, pois no reino dos céus não há lugar para 2, apenas para um. Agora, enquanto você ainda está aqui, você tem necessidades que devem ser atendidas e talvez desejos ainda a serem realizados, então eu encorajo a usar a lei, assumindo que os possui, pois sua suposição é o início do seu sonho. Embora sua mente racional e seus sentidos externos neguem, sua persistência transformará sua suposição em realidade. Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. Seus nobres sonhos não interferirão no sonho fundamental que está acontecendo dentro de você, então abrace seus sonhos maravilhosos e persista neles. Caminhe como se fossem reais. Tente tocá-los e dar-lhes realidade. Se você puder usar o olfato, tente detectá-lo. Certa noite, uma senhora decidiu me testar abraçando um enorme buquê de rosas. Ela sentiu o aroma da rosa e se impregnou completamente com ele, depois desistiu da ideia. Essa senhora morava no Waldorf Towers, e quando voltou ao seu quarto na noite seguinte,
descobriu que 3 dúzias de rosas haviam sido colocadas lá. Aparentemente, a rainha-mãe estava em Nova York e havia participado de um banquete em sua homenagem. Rosas especiais foram cultivadas e levadas para lá para seu deleite. No dia seguinte, o maitre enviou 3 dúzias de rosas para o quarto dessa senhora. Ela pôs seu olfato à prova e, em 24 horas, seu quarto estava repleto de rosas. Não importa quem você seja, convido você a aceitar o desafio. No capítulo 13 de 2 Coríntios, você encontra esta pergunta. Examinem-se e vejam. Vocês não percebem que Jesus Cristo está em vocês? A menos, é claro, que vocês não passem na prova. Provem o poder e a sabedoria de Deus, pois, envoltos em amor, vocês estão testando a semente de Cristo dentro de si. Vocês podem pegar qualquer coisa e testar esse poder. Façam isso apenas pela diversão. Segurem uma rosa de caule longo em suas mãos. Toquem suas pétalas aveludadas e sintam seu aroma celestial. Façam um compromisso consigo mesmos de viver de acordo com a sua imaginação, pois Deus prometeu que vocês podem assumir um estado e ele se tornará realidade, em suas palavras. Tudo o que desejarem, creiam que já o receberam, e assim será. Não poderia ser dito de forma mais clara. Estas são as palavras de um homem desperto que é Deus, pois todo homem que desperta em Jesus Cristo é Deus, aquele que se estende eternamente. Então, quando souber o que deseja, construa uma cena que implique que você o possui. Entre na cena tocando os objetos ali presentes, ouvindo os sons que possam ser ouvidos, vendo com seu olho espiritual e sentindo o aroma com seu nariz espiritual. Utilize todos os seus sentidos na cena que simboliza a realização do seu sonho. Depois de fazer isso, persista na consciência de que seu desejo já é uma realidade, pois o momento presente não recua para o passado, mas avança para o futuro para confrontá-lo. Você caminhará em direção ao seu futuro e se deparará com a realização do seu desejo, que começou como um sonho. Você pode pensar que seus dias de ontem ficaram para trás, mas Deus sabe que você os encontrará no futuro, pois o seu futuro está sempre à sua frente, trazendo os frutos do que você está fazendo agora. Agora, vamos entrar em silêncio.